Olá, estamos aqui em mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 26 de maio. Vamos meditar em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Como não ficar inquietas, né, queridos, nos dias de hoje? Como ter paz e manter esta paz? Orando, falando tudo para Deus, conversando com Ele sobre tudo que tem perturbado o nosso coração. Às vezes, nós deixamos para falar com Ele depois de ter falado com todo mundo, reclamado com todo mundo, sendo que se levarmos a Ele primeiro, evitaremos tanto desgaste emocional e até físico. Interessante que eu passei por isso e ainda essa semana passei uma situação que quis me bater uma ansiedade, porque eu queria fazer algo e eu precisava fazer algo antes disso. E aí eu tinha que esperar, só que eu tenho, é, desencadeei crise de ansiedade na época da pandemia, não é mesmo? Por situações que aconteceram. E hoje, graças a Deus, bem controlada. Quando vem, também já na época não tinha nem como ser atendida, medicamento, não tinha nada, como recorrer a nada. E tive que aprender a dentro de casa mesmo, né? Que a gente estava tudo dentro de casa. E vendo alimentação, pesquisando alimentação para melhorar, atitudes para melhorar. E graças a Deus, o Espírito Santo foi guiando e realmente hoje está bem controlado. Porém, uma coisinha boba assim que eu queira fazer, eu tenho que esperar, se eu não tomar cuidado, aquilo se transforma, queridas, num desgaste emocional e num desgaste físico, porque a crise de ansiedade ela vem, ela te detona, assim, tu perde, sabe, noção de tempo, de espaço, de tudo. E eu estava ali sentada e eu falei assim, ai meu Deus, eu quero fazer logo aquilo, mas eu tenho que terminar isso. E aí eu parei, peraí. E eu vou deixar essa ansiedade tomar conta de mim? Não, calma aí, calma aí. Aí eu orei, falei, Senhor, abençoa isso que eu estou fazendo agora, que eu tenha concentração para fazer o que eu estou fazendo agora. Isto aqui é importante neste momento. E comecei a falar com Deus, sabe? Eu sentada na máquina de costura, que eu sou costureira, e sentada na máquina de costura, ali falando com Deus. Senhor, me dá direção aqui, não deixe eu errar, porque se eu ficar ansiosa com a outra coisa que eu queria fazer, eu podia errar o que eu estava fazendo naquele momento. Querida, só dá esse negócio de ansiedade, mesmo quem não tem crises de ansiedade, precisa ter esse cuidado de deixar as coisas acontecerem no ritmo que elas têm para acontecer. Quem aqui for músico, que é envolvido com música, sabe quando a gente fala de ritmo, o que que acontece se um instrumentista sai do compasso, se um músico sai do compasso, qualquer pessoa que sai do compasso é visível. E aí, pronto. Os outros podem estar tocando certinho, mas aquele ali acabou com o resto, acabou com o resto. E a nossa vida é a mesma coisa. Pensa na nossa vida como uma música, que precisa tudo estar indo ali, ó, no ritmo, tudo no seu compasso. Uma coisa não pode atropelar a outra. E Deus quer que nós vivamos assim, mais tranquilos.
E muitas das vezes a gente não consegue se segurar. E aí quer lidar com aquilo ali sozinho e tal. Esquece que tem alguém perto chamado Espírito Santo que é fera em nos dar equilíbrio. Ele é fera em colocar as coisas ali, ó. Quando eu penso no Espírito Santo, que ao mesmo tempo que é arrebatador, intenso, mas naquela calmaria também. Não sei qual a visão você tem do Espírito Santo. Eu não penso no Espírito Santo atropelando coisas. Eu penso na intensidade que ele tem. Mas no tempo, na cadência certa, sabe? Aí vem na calmaria quando a gente precisa, vem com mais intensidade quando a gente precisa, com poder, mas sempre no ritmo certo, sempre no ritmo certo. Então, a gente pode recorrer ao Espírito Santo, recorrer a Deus nestes momentos de inquietude da nossa vida. Nós precisamos aprender isto para não desgastarmos tanto o nosso emocional e até mesmo o nosso físico, porque aí a gente fica muito cansada, muito estressada. E aí é um efeito dominó, porque a gente fica, aí quem está perto da gente também acaba ficando, porque a gente já, alguém fala, a gente fala o abecedário inteiro, porque a gente está fora do ritmo, fora de controle. É aquilo que eu falei da orquestra. Músico da orquestra que sai do ritmo, ele acaba com a música todinha. Tem que tirar ele de cena. Então, quando nós vemos que nós estamos trazendo inquietude para o nosso ambiente, para onde nós estamos, para a nossa vida, é hora de sair de cena e deixar o Espírito Santo entrar. E como a gente faz isso? Orando, falando com Deus. Venha, Senhor, venha sobre mim. Eu não sei se você já fez essa oração, de estar assim, então, fala, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem sobre mim, traga assim, o Espírito Santo vem sobre mim, porque se deixar comigo vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, como um desenho que a minha filha assiste, a gente imita bastante o bichinho lá falando. Isso não vai dar certo. Então, que a gente fale para, né, para a gente mesmo. Olha, pode se acalmando. Não vai dar certo, ficar inquieta, ficar ansiosa, não vai. Não vai, não vai, não vai. Os resultados não serão bons. A velocidade, ela vai determinar muito as consequências daquilo que nós queremos, né? Então, se nós queremos ter paz e manter esta paz, que nós venhamos recorrer à pessoa certa, ao Senhor, que pode tudo resolver, que pode acalmar o nosso coração, que pode clarear nossa mente, nos dando sabedoria. Aí eu até é interessante, porque nesta situação, queridas, nesta situação, né, eu consegui me equilibrar, porque eu vou falar, né, não é sempre que eu consigo. Por isso que eu preciso muito dessa palavra aqui também. Preciso aprender isto também. E nessa situação ali eu consegui ter equilíbrio e amei, não fiz ainda o que eu ia fazer. Neste momento que eu estou falando aqui, não fiz ainda. E tá tudo bem, fiz outras coisas ainda antes que nem estava previsto. E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu só sinto que está tudo bem porque por causa daquela oração que eu fiz lá. Senhor, toma a frente aqui. E realmente a paz veio. Vem, querida. Vem, faz o teste. Faça o teste aí, experimente ser guiada pelo Espírito Santo. Experimente a paz que ele já deu de graça para nós. E você vai ver como é bom, como é bom. Ah, ao seu redor ninguém vai entender nada, e nem precisa. Esteja em paz. Esteja em paz, porque o Senhor pode te dar esta paz. Peça a Ele, fala com Ele. Se tiver que falar das suas lamúrias para alguém, fala para Deus. O joelho vai falar, Senhor. E ali você fala. Fala, 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 porque Ele é o único que pode nos direcionar. Vamos orar? Senhor, nos perdoe quando procuramos outros caminhos para acabar com a nossa sociedade. Hoje, entregamos a Ti todas as angústias, temores, questionamentos e outras coisas que querem tirar nossa paz. Cremos que tens cuidado de nós
Amém, querida? Você crê que Deus tem cuidado de você? Creia nisso, eu creio. Eu creio que se não fosse Deus, eu falo mesmo, se não fosse Deus, nem sei o que seria de mim. Nem sei o que seria de mim. Ele é muito bom, queridas. Ele é muito generoso, ele é muito misericordioso. Que a paz de Deus esteja com você. Obrigado por estar aqui. Fique à vontade aí nos comentários, fazer seus pedidos de oração, compartilhar, falar, né, comentar sobre o devocional, aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Compartilharmos, né, umas com as outras e recebermos de Deus essa porção. Muito obrigada por estarem aqui. A gente se encontra amanhã no próximo devocional. Fiquem com Deus.